Então, pessoal, muito obrigado aí para quem estiver acompanhando a gente pelo canal. Estamos aqui com o professor Danilo Luiz Marques, um colega meu da revista Sankofa, uma revista da USP sobre história do continente africano, suas diásporas, e ele veio aqui hoje participar conosco para apresentar a pesquisa dele de doutorado, uma pesquisa muito interessante a respeito de Palmares, um olhar histórico muito interessante. E depois da apresentação dele a respeito do assunto, a respeito do quilombo de Palmares, a respeito das resistências no Brasil colonial, os alunos vão poder expressar as perguntas que eles fizeram e nós vamos ver. Então, Danilo, fica à vontade, a palestra é sua, vamos ouvi-lo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Danilo. Vamos começar aqui a aula. Queria primeiro agradecer o convite dos professores, Duarte e Davi. Bom, turma, obrigado, pessoal. Boa tarde. Vou fazer aqui uns comentários, uma pequena aula sobre a história do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares ele vai começar a ser formado no final do século XVI, por volta de 1590, né? A gente tem aí o marco do 1500, alguns chamam de descobrimento do Brasil. Aí você tem um período inicial do Brasil em que a colonização portuguesa ela vai se voltar para a escravização de povos indígenas. E o Nordeste açucareiro, essa região que a gente conhece hoje como Nordeste brasileiro, ele era dividido por capitanias, e na capitania de Pernambuco, você vai ter uma implementação de uma agricultura voltada para a cana-de-açúcar. Num primeiro momento, essa agricultura vai utilizar largamente da mão de obra indígena, e posteriormente, por volta de 1540, 1550, você tem os primeiros africanos a chegarem no Brasil para serem escravizados. Nessa região, que era a capitania de Pernambuco, você vai ter a formação de um quilombo, que é o Quilombo dos Palmares, onde tem a sua liderança, que é o Zumbi, mas também tem o Gangazumba, tem a Cotirene, né? E ele vai ser algo singular na história. E por quê? Porque ele vai durar bastante tempo, ele vai durar mais de 100 anos, e também porque ele é um dos quilombos que vai atingir uma faixa territorial bastante grande para os padrões da época. Por isso que as pessoas, os historiadores, as pessoas que estudaram Palmares, entendem que o Quilombo dos Palmares foi o maior de todas as Américas, talvez sendo comparado a um quilombo ao norte da Colômbia, né, na época da colonização espanhola. Ok? Esse aqui é um mapa básico para vocês situarem geograficamente onde está localizado o Quilombo dos Palmares. Entre 1534 e 1536, esse era o desenho das capitanias hereditárias no Brasil. Tá? Essas faixas, essas linhas, elas estão sobrepostas ao mapa geográfico atual do Brasil e do Nordeste. Então, percebam que ali em cima, um pouco mais ao centro, tem uma faixa escrita Pernambuco. Então, é nessa região que a gente vai chamar de Capitania de Pernambuco, onde vai ser instalado os engenhos de açúcar, e é nessa região que vai ter a formação do Quilombo dos Palmares. Esse é o mapa do Brasil atual. Em vermelho está o mapa da região Nordeste. E entre os estados de Alagoas e Pernambuco foi montado a localização da existência do Quilombo dos Palmares. Ok? Aqui, portanto, é um mapa do norte de Alagoas e do sul de Pernambuco. Essa região que está em destaque, vocês estão vendo o nome União dos Palmares, que é uma cidade, uma das maiores do estado de Alagoas hoje. E aí você tem outros nomes, que é Andaluquituci, Macaco, Subupira, né, que são nomes de alguns mocambos que faziam parte do Quilombo dos Palmares. Então, imagina, né, que esse quilombo, no tempo auge, ele foi maior do que esse espaço geográfico que está aí destacado. E imagina como que isso incomodava, né, os colonizadores portugueses,
e também incomodava os colonizadores holandeses. É importante a gente situar que nessa época e nessa região estava havendo uma disputa entre os holandeses e os portugueses. Ambos queriam obter o domínio dessas terras para a colonização, né? Antes da gente falar um pouco mais de Palmares, é importante a gente situar que as comunidades de escravizados fugitivos elas foram diversas e existiram ao longo dos séculos que houve a escravidão, não só no Brasil como nas Américas. E elas tiveram diferentes nomes. Na Venezuela, elas eram conhecidas como cumbis, na Colômbia, palenques, na Antígua, na Jamaica e no sul dos Estados Unidos eram os maroons. Em algumas regiões caribenhas eram os marunagem, muito próximo aos maroons, porque era uma região que tinha bastante colonização britânica. Porto Rico e Cuba, cimarronagem, aí colonização espanhola, tá, pessoal? E aqui no Brasil, primeiramente, a gente vai chamar de mocambos e posteriormente a gente vai chamar de quilombos. Aqui é uma pequena cronologia de alguns episódios de resistência escrava no século XVI em diante. Já em 1522, a gente vai ter um levante escravo em Santo Domingo, em espanhola, tá? Em 1533 e 1538, você vai ter a formação de alguns palenques, quilombos, no Panamá. 1535, você vai ter a formação de uma comunidade de escravizados fugitivos em São Tomé e Príncipe, tá? na ilha de São Tomé, no caso, por conta de um naufrágio de um navio negreiro. A população africana que consegue sobreviver vai até a ilha de São Tomé e constrói um quilombo lá. Então, percebam que houveram quilombos tanto nas Américas como na África. E essa formação ela vai se dar por todo o Novo Mundo, que no caso a gente chama de Américas e Caribe, né, durante os séculos que houveram escravidão. E os quais, às vezes, conseguiram congregar centenas e até milhares de pessoas, que é o caso do Quilombo dos Palmares. A primeira referência numa documentação histórica sobre uma comunidade quilombola no Brasil, ela é datada de 1575, onde hoje é o estado da Bahia. Por volta de 1590, a documentação apresenta as primeiras informações sobre o que seria o Quilombo dos Palmares. E aí, por que o Quilombo dos Palmares ele é singular e ele se difere tanto dos outros quilombos da história? Justamente por sua longa duração e seu grande número de habitantes, bem como por sua organização socioeconômica. Então, ele vai ser um quilombo que vai ser pioneiro nessas dimensões no século. É muito difícil a gente precisar se Palmares tinha 50 mil habitantes, ou 30 mil habitantes, ou 20 mil habitantes, porque a documentação, os registros que ficaram da história não conseguem precisar exatamente o número dessa população. Mas a gente sabe que era um número bastante grande e elevado, justamente pelo incômodo que as autoridades tinham e pelo empenho que as autoridades, primeiramente as holandesas e posteriormente as portuguesas, elas implementaram para a destruição desse quilombo, porque afetava os projetos de colonização da região. Então, esse quilombo ele vai ser formado em finais do século XVI e vai ter o seu auge na segunda metade do século XVII, e ele vai resistir por mais de um século às tentativas de invasão e destruição. Essa aqui é uma imagem que aparece num filme dos anos 80. O filme chama Quilombo, e ele conta a história do Quilombo dos Palmares, particularmente a história dos seus mais conhecidos líderes, o Ganga Zumba e o Zumbi dos Palmares. Essa serra, ela é a Serra da Barriga, onde, para algumas pessoas que pesquisaram o Quilombo dos Palmares, é entendida como a capital ou coração do Quilombo dos Palmares, tá? Daqui a pouco eu falo mais um pouco sobre a Serra da Barriga para vocês. Para destruir Palmares, portanto, foram necessárias mais de 20 expedições. E o que eram essas expedições? Eram tropas que entravam nas matas e nessa região onde estava Palmares. Muitas delas eram lideradas por bandeirantes, tá? E o responsável pela última tentativa de destruição do Palmares e que angoriou as chamadas glórias pela destruição do Quilombo é o Domingos Jorge Velho, um bandeirante paulista, ok?
Essas informações sobre a entrada dos bandeirantes na região para destruir Palmares identificam que o líder zumbi vai ser assassinado em 1695. Mas há indícios de que os palmarinos continuaram resistindo na região, mas não conseguiram obter uma outra organização como foi o Quilombo dos Palmares. Essa região ela vai ser uma região de resistência escrava até o século XIX, ou seja, cerca de 200 anos depois da morte dos Zumbi dos Palmares. Então, Palmares vai ser uma comunidade diferente por sua longa duração e por seu grande número de habitantes, bem como por sua organização socioeconômica. Além disso, ela vai ser novamente vai ser pioneira nessas dimensões no século XVII. Tá? Eu estou repetindo aqui essa citação para recente destacar o caráter singular do que foi o Quilombo dos Palmares, tá? Entre o século XVI e os séculos XVII. Aqui vai ficar uma dica de leitura, que é um quadrinho que conta a história de Palmares, escrito pelo Marcelo de Salete. Ele é um livro que foi distribuído nas escolas públicas. Aí depois o Duarte, se puder me confirmar se a escola recebeu esse livro, que faz parte do PNLD, né? É uma maneira bastante didática de contar quem eram os palmarinos, de onde eles vieram. A maioria veio do que hoje a gente entende como Congo e Angola, que são dos reinos bantos, da região central da África, e conta as histórias dos confrontos dos palmarinos com os bandeirantes, com as tropas portuguesas. Aqui alguns desenhos, né? Então é toda uma história de quadrinhos que mostra um pouco do universo cultural dos povos bantus no Brasil, um pouco da organização militar e como foi que, com técnicas militares, o Quilombo dos Palmares conseguiu resistir por mais de 100 anos às tentativas de sua destruição. Esse aqui é o autor e o quadrinista Marcelo de Salete. Finalizando esse nosso início de apresentação, aqui algumas fotos da Serra da Barriga hoje, tá? Eu sou professor aqui no estado de Alagoas, eu dei aula durante 8 anos em São Paulo, em turmas de ensino fundamental, como vocês, certo? E aí, no final do ano passado, eu voltei para casa, eu sou natural aqui de Alagoas, e eu sempre quando eu posso, mas agora a gente está em meio à pandemia, eu visito a Serra da Barriga, tá? Hoje ela é um memorial a céu aberto, é um museu. Você tem uma série de informações sobre a região, sobre a história do Quilombo dos Palmares, e muitas atividades culturais e políticas são realizadas nessa região. A Serra da Barriga, que hoje habita o Parque Memorial do Quilombo dos Palmares, ele é um dos patrimônios históricos, não só do Brasil, mas anos atrás ela se tornou um patrimônio histórico do Mercosul. Né? Então, é uma região que é tombada pelo patrimônio histórico e ela é conhecida e valorizada não só no Brasil como nas Américas, e pessoas do mundo todo, ao visitarem Alagoas, visitam a Serra da Barriga para conhecer um pouco da história do Quilombo dos Palmares, do Zumbi, do Gangazumba. Era essa a primeira apresentação inicial, professor Duarte. E aí eu fico aberto aos comentários, às perguntas da turma. Ok? Muito obrigado, professor Danilo, pelas contribuições que deu, maravilhosas. Maravilhosa aula que você passou para eles, bem interessante. Nós temos algumas perguntas que eles já enviaram, outras que eles acabaram postando aqui. Elas têm muito a ver assim, com a sua pesquisa. Essa era a ideia das perguntas que eles formularam. Eu vou colocar umas aqui que um aluno postou aqui no YouTube mesmo. Diz que tem 4 questionamentos. O primeiro questionamento dele é: de onde você tirou a ideia para a pesquisa? É o Miguel. Esse aluno perguntou, é o Miguel. Muito boa ideia, porque às vezes a gente começa a pesquisar e meio que esquece como tudo começou, né? Tem muito a ver, Miguel, com um pouco da minha história quando eu tinha a tua idade, né? Quando eu estava fazendo o ensino fundamental, eu estudei numa escola particular, que era uma das escolas mais ricas aqui de Maceió, né? Durante 2 anos eu estudei nessa escola. E o que acontecia? Quando chegava em novembro, ia-se até as festividades do 20 de novembro, da Serra da Barriga,
E quem era apontado para fazer o zumbi na peça de teatro ou no desfile da escola? Era eu, porque eu era um dos poucos alunos negros, né? E isso foi ficando na minha memória, então, vira e mexe, eu sempre me remeti a isso. Aí eu tive uma experiência na quinta série, que eu estudei numa escola municipal, a Marechal Deodoro, que eu acredito que seja próximo aí, fica no Butantã, é próximo da casa de um colega meu e do Duarte, que é o Flávio Francisco. Eu estudei nessa escola da quinta série, que é uma escola municipal, né? E aí nessa escola, de novo, você é de Alagoas, então você vai ser o zumbi. Então eu vou dizer que o zumbi me perseguiu durante toda a minha trajetória escolar do ensino fundamental, né? E aí quando eu terminei o ensino médio, e fui fazer a graduação da história, as temáticas da história do negro, e particularmente sobre a escravidão e a luta por liberdade deles, sempre, né, vieram até mim. Essa minha pesquisa sobre a região de Palmares, ela é fruto da minha tese de doutorado. Mas antes do doutorado, eu estudei, no século XIX, a minha cidade, que é Maceió, e a presença africana nela. E aí, como era uma pesquisa que falava de escravidão, vira e mexe, pessoal, e aí? Você tem que falar sobre o Quilombo dos Palmares. Aí eu me senti, né, desafiado a dedicar anos da minha vida que estão apenas começando, na verdade, a estudar o Quilombo dos Palmares, porque tem muita coisa escrita, mas tem muita coisa a se descobrir, a se entender e a compreender a história do Quilombo dos Palmares. E só uma outra questão que eu acho muito importante, o que me levou a pesquisar, é que eu sou um grande consumidor de música, de rap, de hip hop, né, de reggae, e Nat Roots, Vibrações, Racionais MCs, os cantores do rap todos, sempre o Rapa, sempre a minha infância e adolescência, eu via referências a Palmares e a Zumbi, né? Desde quando eu ouvia Chico Science e Nação Zumbi, que é a minha banda brasileira preferida, eu tenho essas referências sobre Zumbi, Quilombo dos Palmares. Eu acho que é um misto de várias coisas, Miguel. Obrigado pela pergunta. Muito bom, muito bom. Legal resgatar essa memória, né? Nós fazemos pesquisa, às vezes a gente se esquece o porquê que nós começamos a pesquisar alguma coisa, né? Indo mais ou menos nessa linha, assim, mais da sua memória particular, tem uma da Amália, muito legal também, eu vou colocar aqui. Ela perguntou assim: como veio o seu interesse pela história? É uma pergunta bacana. Eu acho que tem relação um pouco com esse meu lado de consumidor de música, né? Essas bandas que eu falei, Chico Science, Nação Zumbi, o Rapa, sempre tem temas que se remetem à história, mas eu confesso que quando eu estava no ensino médio, eu estava pensando em fazer biologia. Entre o primeiro ano e o segundo ano do ensino médio, eu estava para a área da biologia. Que aí eu queria estudar o mangue. Eu acho que é muita referência à influência do movimento Mangue Beat. Só que aí, no ensino médio, eu tinha uma tia que ela era professora do curso de história, era uma professora da pedagogia, mas dava aula num curso de história daqui, de Alagoas. E aí, eu na adolescência, eu queria sair para ver essas bandas musicais todas. E aí, quando eu comecei a ir para ver os shows dessas bandas que eu gosto, eu encontrava os alunos de história que eram alunos da minha tia. Né? Eu confesso que aí houve uma grande influência para que um ano e meio depois eu optasse por prestar o vestibular para história. Aí o que eu fiz? Eu tinha direito a 3 opções de curso. Aí eu coloquei história como primeira opção, ciências sociais como segunda opção, porque eu tinha feito aquele teste vocacional na escola. Né? E aí sempre dava humanas, jornalismo, às vezes bateu para fazer direito. Aí em terceiro lugar eu botei biologia. Mas aí eu entrei para a história e confesso que no meu primeiro para o segundo ano da graduação em história, eu pedi uma reopção de curso para psicologia. Se você me perguntar por que eu fiz isso, eu não vou saber responder. Mas o que aconteceu é que não deu certo a reopção, e aí eu continuei na história aí e terminei o curso. E aí depois fui para São Paulo, quando eu terminei a graduação aqui. Que bacana, legal essa memória também, muito interessante como a gente às vezes acaba chegando no curso de história, né? Eu ia fazer direito, na verdade, e aí minha mãe foi na frente e me inscreveu em história, ela entendeu errado. Aí eu acabei fazendo história e, claro, me apaixonei, né? Sempre gostei. Minhas opções eram direito, geografia ou história. E minha mãe foi lá e me inscreveu em história e eu acabei fazendo história.
O meu vestibular foi em 2004 para 2005. Aí eu podia fazer a inscrição do vestibular na secretaria da escola. Aí a escola encaminhava a inscrição porque a internet não era tão difundida na época, né? E aí eu não falei para ninguém que eu fiz história. Só depois que eu passei que eu disse. Para não ter aquela pressão. Ah, mas por que não engenharia? Por que não direito? Ou até mesmo jornalismo. Muito legal. Agora tem uma pergunta aqui do Miguel, voltando um pouco para a pesquisa que você fez sobre Palmares, também muito interessante. Deixa eu encontrar ela aqui. Calma aí. Aqui, ó. Você teve alguma dificuldade na sua pesquisa, né, no doutoramento? Teve algumas outras alunos que fizeram essa mesma pergunta, não dá para eu ver aqui agora nos formulários, mas eles perguntaram assim, se você teve dificuldade para encontrar as fontes, para trabalhar com essas fontes, ter acesso a essas fontes, como é que foi esse trabalho com as fontes que você fez? Boa pergunta. E assim, as dificuldades elas existiram, mas a gente nesse trabalho da história a gente sempre procura ter estratégias para conseguir ir driblando, né, esses problemas. O primeiro grande problema é o fato de que boa parte da documentação que eu pesquisava estava em Maceió, Alagoas, e eu estava morando em São Paulo. E teve um longo período da pesquisa que eu não consegui licença para me dedicar à pesquisa. Inclusive, no começo do mestrado, eu trabalhava numa livraria no shopping center de domingo a domingo. Né? Então, era uma correria incrível, assim. Aí eu consegui uma bolsa para me dedicar à pesquisa, aí eu consegui realizar viagens para Maceió para pesquisar um pouco dessa documentação nos arquivos, que são as instituições que guardam documentos do século dos 19, 18, né? Mas isso não significa dizer que eu não conseguia pesquisar documentos em São Paulo. Por quê? Porque hoje a gente tem uma grande documentação disponível online, digital. Então eu sentava aqui na frente desse computador que eu estou agora, de manhã e até às vezes 10 horas da noite. Obviamente que eu parava para me alimentar, para assistir um pouco as notícias de futebol, para a cabeça descansar, né? Mas as grandes dificuldades era a conseguir tempo e disponibilidade de encontrar essa documentação. Aí, sobre Palmares, tem uma documentação bastante grande que foi produzida pelos portugueses, né? Na época. E aí você tem um arquivo que é o Arquivo Histórico Ultramarino, que ele está disponível na internet e eu tinha o CD, né? Dessa documentação e na mudança eu nem sei onde está, mas eu sei que está em algumas caixas, vocês podem ver que eu estou de mudança, tá uma bagunça aqui atrás, não, não se atentem a isso. E aí, qual é a dificuldade quando o fato de eu ter a documentação não quer dizer que eu não tinha dificuldade. Por quê? Porque essa documentação é escrita no século XVI, XVII, e eu não sou muito hábil com uma área que a gente chama de paleografia, que é a transcrição de textos antigos, históricos, né? Então, imagina, eu tenho uma letra que os meus professores no fundamental reclamavam muito, ó, na hora da redação, a professora, ó, não estou entendendo o que você está escrevendo aqui. Então, era basicamente esse trabalho de tentar entender o que estava escrito naquelas fontes, né, que eu tentava encontrar as informações sobre Palmares. Essas são uma das dificuldades. Acesso às fontes, transcrição dessas fontes e o tempo. Se você é um pesquisador que tem que trabalhar, né, dificulta bastante o andamento da pesquisa, mas a gente tem que conseguir driblar isso tudo. Muito legal. Eu lembro que eu fiz um curso pelo Arquivo Público do Estado de São Paulo, de paleografia. E tem uma diferença muito grande na caligrafia do século XVI para o século XVII, para o século XVIII e para o século XIX. O século XV e o século XVI, a caligrafia é horrível de entender. A mudança ela é muito significativa, né? E tem uma questão também que é a forma como as palavras são escritas e abreviadas, que é o que torna ainda mais difícil você saber, né? Documentação. E sobre Palmares, tem um universo de fontes que ainda é pouco explorado, que são as fontes holandesas. Porque além da transcrição, tem a tradução, né? Que aí pouca gente se arriscou ainda. Muito legal, legal. Até aproveitar que você falou sobre essa questão da Holanda, qual o impacto assim da Holanda, da presença holandesa nesse começo da colonização do Brasil
E a relação com Palmares, você chegou a ver alguma coisa assim na sua pesquisa? E é muito pouco falado, né? Não muito. O que a gente sabe é que, devido aos constantes confrontos entre portugueses e holandeses, isso é um fato que eu até legal você ter perguntado agora, que eu não mencionei na apresentação inicial. Foi o período que Palmares consegue crescer. Por quê? Ficava o português contra o holandês, meio que perderam os olhares para o Quilombo dos Palmares, então muitos escravizados fugiam, e aí nesse período entre a guerra dos portugueses e holandeses, Palmares cresceu absurdamente. E aí os holandeses tentaram destruir, não conseguiram. Quando os portugueses, de fato, conseguem expulsar os holandeses da região, aí eles vão voltar todo o seu aparato militar e todas as suas atenções para a destruição de Palmares. Agora, você tem algumas informações sobre Palmares que, por exemplo, foram publicadas na Holanda por pessoas que nem no Brasil estiveram, como por exemplo, o relato dos feitos dos holandeses no Brasil, que, se não me engano, é do Gaspar Baleus, né, que é um cronista da época. E, por exemplo, nessa obra, ele faz referências de que, ao se aproximar a Palmares, dá para escutar a batida da mão, a batida do pé, né, e alguns ritmos. Né, ou seja, faz referência a um aspecto muito importante da cultura brasileira, né, que são as culturas de manifestações culturais africanas, que tem ali a sua matriz nas culturas de Congo e Angola. Né? Então, essas referências, por exemplo, elas são importantes para a gente entender por que no Brasil tem o jongo, no interior de São Paulo, aqui no Nordeste tem o maracatu, tem o coco de roda, o samba, que é disseminado não só nacionalmente, como mundialmente. Né? Então, muitas dessas informações do aspecto da cultura, das culturas africanas no Brasil, elas também podem estar relacionadas a essa documentação. E tem documentação cartográfica bastante interessante. Muitos mapas foram produzidos não só por holandeses, mas como portugueses também. Tá? Eu não sei se você mostrou a capa do meu livro para eles, o mais recente, é que eu não vou estar com ele aqui. Não, mas tem uma série de desenhos que está sobre o mapa do século XVI. O que eu queria destacar, é que nesse mapa, que é feito pelos holandeses, mostra que é uma região que é cheia de serras e morros, entre delas a Serra da Barriga. E por que isso é importante? Porque as serras e os morros eram espaços estrategicamente ocupados pelos escravizados fugitivos para poder avistar se alguma tropa de captura deles estava se aproximando. Então, eles vão conhecendo esse território brasileiro, juntamente também com as populações indígenas que estavam sendo expulsas para o interior da região. Né? Então, essas informações cartográficas também é importante na documentação holandesa. E sem contar que a primeira missão que pintou o Brasil, por assim dizer, né, que mostrou o Brasil a partir do Brasil, foi uma missão holandesa, né? As imagens que nós tínhamos era do imaginário europeu sobre o Brasil, né? Primeira missão mesmo a vir, produzir alguma coisa, o Franz Post, o McCrath, foram os holandeses que vieram e fizeram, né? Então, a documentação que produziram é bem importante. Tem uma pergunta aqui interessante do Kaique Remberg, ele mandou pelo formulário. Eu lembro de um artigo que eu li do professor Jurandir Malerba, e ele falava sobre a questão da alimentação no Brasil. Você chegou a ver alguma coisa? Como que era essa rede de abastecimento dos quilombos? Como que eles faziam para se sustentar, para se manter, para sobreviver, assim por diante? É um aspecto importante porque o quilombo dos Palmares ele vai ter essa amplitude e vai ter esse espaço, né, consolidado. Mas geralmente na história do Brasil, os quilombos são comunidades móveis, porque se a repressão chega, eles têm que fugir. E aí entra a participação fundamental das mulheres. As mulheres elas tinham sementes de várias frutas, e muitas dessas sementes elas eram utilizadas para fazer tranças ou penteados afros. E quando alguma tropa chegava, eles fugiam. E ao fugirem, essas mulheres tinham as sementes, eles conseguiam se estabelecer e cultivar frutas de novo, né, em uma outra região. Então, a alimentação ali era muito de frutas. É uma região que você vai ter bastante rios e lagoas, então tem a questão dos peixes, né? Nessa região dos Palmares, 200 anos depois da morte do Zumbi,
vai ter uma guerra entre as tropas provinciais do Império do Brasil e negros, que são chamados de negros papamés, que é a Guerra dos Cabanos, e também vai ter indígenas, né? E por que eles eram chamados de negros papamés? Porque eles se alimentavam do mel silvestre, que era abundante na região, além dos animais todos, né? E aí, quando se destrói Palmares, que é uma região ali da Serra da Barriga, né, o norte de Alagoas e sul de Pernambuco, que ela é de Mata Atlântica, né? Então é um solo bastante fértil para essas comunidades se ficarem nas matas se alimentando dessas frutas todas. Então, uma das estratégias da colônia, da colonização portuguesa, foi meio que salgar a terra para impedir, né, o desenvolvimento de culturas, de agriculturas na região. E aí eles fazem essa tentativa de salgar a terra e estabelecem em torno da Serra da Barriga 7 cidades. Uma delas é a União dos Palmares, que é uma das maiores que tem aqui em Alagoas. Aí você tem uma cidade chamada Champreta, Murici. Né? Então, são em torno de 7 cidades que são fundadas na Serra da Barriga. E elas são fundadas também com esse objetivo de vigilância, fora que essas terras onde eram o Quilombo dos Palmares, elas são distribuídas entre os bandeirantes para poderem criar seus latifúndios, né? E uma grande preocupação da colônia portuguesa em destruir Palmares é porque você tinha um projeto de estabelecimento da pecuária, né? Então não é à toa que vai ser uma região que vai ter a criação de gado, né? Que aí dá para a gente também depois um dia debater a questão de quão nocivo foi para a questão ambiental, né? Porque para esse desenvolvimento dessa cultura pecuária, né? Você vai ter que destruir muitas árvores. Muito bom esse debate também. A Samira fez uma pergunta bem interessante, assim, em relação à sua pesquisa. Qual foi algum fato que você descobriu durante a sua pesquisa que te impressionou, assim, algo que você achava que era de uma forma, você tinha uma hipótese para aquilo, e talvez durante a pesquisa, achando um documento, achando uma fonte, algo do tipo, você mudou a sua visão sobre o objeto? É justamente sobre essa guerra dos cabanos que eu falei. Porque quando eu tinha a idade de vocês, quando eu estava no 7º ano, o que a gente sabia sobre o Quilombo dos Palmares? Houve um quilombo, houve o zumbi, aí os bandeirantes foram lá e destruíram. Aí meio que a história de Palmares meio que acabava com a morte de zumbi. E aí isso ficou, e eu aceitava isso durante o tempo. Na pesquisa, o que eu fui identificando? Que será uma coincidência que na mesma região onde houve o Quilombo dos Palmares, você vai ter vários quilombos menores, mas você vai ter. Você tem a Guerra dos Cabanos, você depois vai ter um episódio chamado Revolta do Marimbondo, que é o ronco da abelha, que faz alusão ao barulho de uma multidão chegando, sabe? Quando vocês saem todo mundo para o intervalo por parte da escola, não faz... Então era essa alusão ao ronco da abelha, né? E até o final do século XIX você vai ter vários e vários quilombos na região. Aí eu fico, será que Palmares acabou mesmo com a morte do zumbi? E essa documentação que eu fui analisando, ela vai mostrando, né, que tem um quilombo com cerca de não sei quantas pessoas em tal região. E é a mesma região onde 200 anos atrás houve o quilombo dos Palmares. Então, o que me surpreendeu? Que você tem um espaço geográfico que durante os mais de 3 séculos de escravização de africanos no Brasil, ele sempre foi um território de resistência escrava. Né? Então, uma das primeiras revoltas escravas que teve no Brasil foi em 1570 e alguma coisa em Porto Calvo, que é a cidade onde, teoricamente, Zumbi nasceu e foi criado pelo padre, né? Onde o Zumbi passa a infância. E aí é batizado de Francisco. Né? Então, antes de Palmares, já Porto Calvo, que vai ser base militar dos bandeirantes para atacarem Palmares, já tinha tido uma revolta escrava. Então, é perceber que a história de Palmares tem seus antecedentes e também tem as suas histórias posteriores à morte do zumbi. Aí isso foi o que mais me surpreendeu quando eu fui pesquisando e desenvolvendo as leituras. Acho que o Davi quer perguntar. Pode falar, Davi. Fique à vontade.
Acho que nós não estamos ouvindo. Calma aí. Acho que não está saindo o áudio aqui. Tá falando? Não. Talvez, será que ele está pelo celular? Tenta agora, vamos ver. Acho que ele está pelo celular. Tenta entrar de novo, acho que não tá funcionando. Calma aí. Enquanto ele arruma ali, tem uma outra que eu acho interessante aqui, que foi feita, que é a seguinte, que os alunos fizeram. Sobre Palmares, né? Como que, eu vi também no começo da sua tese, que eu li um pouco do início, os primeiros capítulos, como que era a rede assistencial que tinha em torno de Palmares? Quer dizer, como que as festividades, as expressões culturais, elas favoreciam essa questão da proliferação do quilombo, para não só do quilombo, mas também de levar essa ideia para os outros povos da região, para os outros escravizados ali, para eles fugirem para lá, se você chegou a ver alguma coisa assim? O que a gente sabe é que, assim, dentro daquele mapa do que era Palmares, nos entornos de Palmares, você tem as cidades, e elas são importantes porque tem alguns mantimentos, alguns alimentos que você não consegue dentro do quilombo. Então, se você tem contatos com essa região, você consegue, né, conseguir esses mantimentos. E aí você tem alguns quilombos que não necessariamente faziam parte de Palmares, mas faziam trocas, né? Um outro aspecto importante é que também existiam homens livres pobres, que são brancos, né, que é um detalhe que existe e que também participava dessa dinâmica toda. E você tem também as populações indígenas, que também estavam ali, né? Tanto é que pesquisas arqueológicas mostram que a maior quantidade de objetos materiais encontrados na região de Palmares são de populações indígenas, né? Tanto é que eles estão no território há bem mais tempo do que os africanos, né? Mas então, o que mostra isso? É que você tem todo um universo cultural que está sendo recriado. A cultura brasileira está sendo formada ali. Porque você não tem uma cultura que veio da África e que ficou intacta, né? Que a cultura ela é dinâmica, ela vai mudando, né? E não é à toa que você tem muitas religiões de matrizes africanas no Brasil que, por exemplo, cultuam o caboclo, né? Então você tem essa dinâmica cultural toda existindo ali e sendo criadas e recriadas, né? No Quilombo dos Palmares, e que posteriormente, após a morte do Zumbi, muitos desses africanos são capturados. Para vocês terem uma ideia, esses palmarinos que não foram assassinados pelas tropas, muitos foram escravizados ou reescravizados, né, se no caso tivessem fugido, vão para cidades como Porto Calvo, vão para as cidades do Açúcar, e nessa documentação do arquivo histórico ultramarino, por exemplo, faz alusão a uma pequena população que foi capturada em Palmares e foi levada para Lisboa. Então imagina a história de vida dessas pessoas. Eles vão morrer em Lisboa, né? Eles vão ficar doentes, vão morrer em Lisboa. Mas imagina a história, se a gente consegue ter mais documentos sobre informações sobre essa população que é pequena, bem pequena na verdade, mas que viveram no Quilombo dos Palmares e foram morrer em Lisboa, num outro universo cultural, né? São páginas da história que a gente aí precisa ainda captar essas informações desses documentos e encontrar esses documentos que possam auxiliar a entender um pouco dessas dinâmicas culturais, né? Eu consegui responder, Duarte? Pergunta? Sim, muito, muito bem. Uma que eu acho, isso que você falou é muito interessante, porque eu comprei um livro recente de uma doutoranda da USP, da Daniela, que ela fala sobre quando ocorreu a invasão e a destruição em Recife, né, a ocupação em Recife e Olinda, um grupo de judeus foi para Nova York e fundou a cidade de Nova York. Nós temos a ideia que certas cidades americanas foram fundadas pelos ingleses, por conta da colonização. Mas não, ela mostra que ali próximo na região da ilha de Manhattan, nessa região, quem fundou ali foram judeus que fugiram do Brasil da ocupação holandesa. Então é muito interessante esse tipo de pesquisa mesmo, né? Essa continuidade do processo histórico, os desdobramentos disso na sociedade. Por exemplo, como que isso impactou a comunidade para onde esses ex-palmarinos foram, né? Quer dizer,
como que eles levaram sua cultura até aquela região, como foi esse choque, é bem interessante. Quem sabe um pós-doutorado aí, né? É. Mas bem legal. Teve uma outra pergunta aqui, aí vindo um pouquinho mais para o presente, da Gabriele, do 7º A, ela perguntou assim, o que o Quilombo de Palmares significa para a população humana hoje? E qual a expressão do Quilombo dos Palmares para a resistência negra, em especial, no Brasil colonial, mas também hoje? Se você pudesse falar aí. É uma pergunta bastante importante e bastante atual, né? A gente tem Palmares, aí eu falo a gente enquanto negros e negras do Brasil. A maioria dessa população, ela entende e compreende Palmares como um símbolo de luta pela liberdade, né? Palmares significava para Zumbi e para os outros palmarinos um espaço onde ele podia fugir dos chicotes e dos açoites do senhor de escravos ou do feitor, né? E mostra de que, apesar de que houve da existência da escravidão, de toda a violência que foi colocada contra os africanos e seus descendentes aqui no Brasil, essa população ela resistiu e ela sempre buscou a liberdade. Então é por isso que no Brasil, nas últimas décadas, foi se construindo o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, né? Que o dia 20 de novembro ele marca o assassinato dos Zumbi dos Palmares. Então, negros e negras no Brasil, eles têm essa data como o Dia da Consciência Negra, mas mais do que tudo, é uma data para lembrar de toda a história de violência que existiu durante a escravidão no Brasil, e é uma data para lembrar que o Brasil, infelizmente, ainda tem muitos casos de racismo, né? Então, o que Palmares significa? Significa a luta por liberdade e a luta pelo fim do racismo hoje. Vocês devem estar acompanhando uma série de episódios que está acontecendo, não só no Brasil, mas como no mundo, né? Que mostra que o racismo ele não é escondido, ele é escancarado. Infelizmente acontece, e o racismo ele é bem mais do que um chamar o outro de macaco ou se segurar a bolsa porque entrou um homem negro no ônibus. O racismo ele é estruturante do Brasil, né? Quantos negros e negras estão em postos ou cargos de trabalho importantes e com altos salários? Ainda é uma minoria, né? Então, o 20 de novembro, a história de Palmares, aponta para o futuro e aponta para o que a gente está vivendo hoje, que é a importância de estar lutando por um país melhor, mais democrático, com mais direitos, em que vocês, quando daqui a alguns anos forem prestar vestibular, vocês possam ter as mesmas condições do que os outros que estudaram em outras escolas, né? Para que, de fato, o vestibular ele simbolize um acesso à universidade e ao ensino superior de uma forma igual, que é o que a gente chama de equidade, né? Então, Palmares simboliza muita coisa para a gente hoje. Excelente pergunta. Muito bom, muito bom. A Esther fez uma pergunta também bem interessante, a Esther ela é do 7º A, ela falou assim, sempre que aprendemos sobre quilombos, fala-se do papel dos homens. Você pode falar sobre as mulheres que foram referência nessa luta? Interessante a pergunta dela. Sim, as mulheres elas têm uma importância fundamental e você vai ter mulheres que vão ser líderes de quilombos no Brasil. Então, por exemplo, na região do Centro-Oeste, você tem um quilombo que é conhecido como Quilombo do Cariterê, em que vai ser liderado por uma mulher, a Teresa de Benguela, né? E aí ela é meio que é tida como uma rainha e ela é saudada e ela vai navegar entre os rios que levam ao quilombo e aí saudam ela como uma rainha, né? Depois ela é capturada pelas tropas coloniais e, inclusive, mês que vem, o dia 25 de julho, ele é tido como o Dia da Mulher Negra e Latino-Americana e Caribenha, que é um dia, que é uma data que ela é alusiva ao continente, a América e ao Caribe. E esse mesmo dia aqui no Brasil é tido como o Dia da Teresa de Benguela. Então, você vai ter mulheres que vão ser lideranças em quilombos, né? No caso de Palmares, por exemplo, você tem a Quatune, a Cotirene, que são lideranças anteriores a Zumbi, mas a gente tem muito pouca informação sobre elas, mas são lideranças
que talvez fiquem mais no âmbito do religioso. E você tem mulheres que são guerreiras, que também lutaram pela liberdade, até mesmo dentro de Palmares, além do fato da importância delas para toda a dinâmica da sociedade, dos quilombos. Eu já falei aqui das sementes, da liderança que elas tinham nesses espaços. Nas cidades brasileiras, por exemplo, as mulheres elas controlavam praticamente todo o comércio de frutas e verduras das ruas, de Salvador, de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. E por quê? Porque as que eram escravizadas vendiam frutas, acarajés, cajus, né? E tentavam conseguir seu dinheiro para comprar sua alforria. Infelizmente, muitas delas, isso tem documentação que mostra, né? Elas eram assaltadas pelos próprios companheiros que fugiam com o dinheiro que ela tinha guardado. Vejam só, né? Mas durante toda a história do Brasil, a gente vai ter histórias de mulheres quilombolas ou escravizadas em cidades que vão ter várias trajetórias que vão buscar a liberdade. No século XIX, por exemplo, a gente tem a Maria Firmina do Reis, que é uma mulher negra, abolicionista, que vai lançar na década de 1870 um romance. Talvez a primeira mulher escreveu talvez a primeira mulher negra a escrever um romance no Brasil, em 1870, o romance Úrsula. Então, você tem várias histórias de mulheres, né, que também são símbolos de luta por liberdade aqui no Brasil e também nas Américas. Muito legal, muito bacana trazer para esse lado também, né? Não só da questão da resistência, da luta contra o racismo, mas também a questão do papel das mulheres nesse embate todo, né? Esse protagonismo feminino que, às vezes, por vezes, fica em segundo plano, né? Mas bem interessante a pergunta. Obrigado, Daniel. Tem uma outra aqui interessante. Essa daqui, ó, do Luiz Vivi. Falando assim, hoje no Brasil, quais as regiões que predominam os quilombos? E no Mercosul, eles são reconhecidos? Você chegou a ver alguma coisa assim? Tem acho que é no norte da Colômbia, esse quilombo que eu mencionei, eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que é o quilombo de São Palenque. Ele fica no norte da Colômbia, próximo a Barranquilha. Quem gosta de futebol sabe que tem um time chamado Júnior de Barranquilha, que me vira e mexe joga aí a Libertadores e Sul-Americana. Então você tem essa região que é um quilombo que teve o espaço emancipado na época da escravidão, e aí meio que hoje é a comunidade quilombola, né? Você tem a comunidade remanescente de quilombos que vivem lá. No Suriname, você tem algo parecido, porque os africanos eles fugiam para as regiões dos pântanos e dos mangues, e os holandeses não conseguiam capturar esses africanos. E essas comunidades foram passando séculos e ficando, e né, passando a cultura e as suas histórias para novas gerações. Você tem uma história sobre a Argentina, que pouca gente sabe, mas no final do século XVIII você tem uma revolta escrava em Buenos Aires, e aí depois a população negra ela meio que foi exterminada na Argentina ou expulsa para os interiores da Argentina, né? Mesmo mais ou menos no Uruguai e no México vai ter uma história que é parecida, mas durante toda a América e o Caribe você vai ter essas experiências. Você tem histórias que são singulares, como por exemplo uma revolução no Haiti, que vai criar a primeira nação negra independente e a primeira região a abolir a escravidão nas Américas é uma ilha no Caribe, né? Deixa eu ver o que mais. Chile e Peru tem uma história de comunidade de quilombolas. E o sul dos Estados Unidos ela é repleta dessas histórias dos Maroons, que são os quilombos nos Estados Unidos, né? Vocês já assistiram um filme chamado A Princesa e o Sapo? Eu passava para os meus alunos do 7º ano, que mostra a princesa Tiana e toda a cidade de New Orleans, né? Que era uma região que teve muita, né, presença africana e, sobretudo, uma presença banto, que é mais ou menos a mesma população que veio para o Brasil, para o Nordeste, né? E essas populações elas vão criar outros ritmos musicais, como o jazz, o blues. No caso do Brasil, você tem o samba. E a Jamaica, que é no Caribe, né, um pouco ao sul dos Estados Unidos, você também vai ter histórias de quilombos e de revoltas escravas lá, né?
E as Jamaicas, como vocês sabem, tem um ritmo musical universal, famoso, que é o reggae. Né? Então você tem, de norte a sul das Américas, passando pelo Caribe, inúmeras histórias de quilombos, de revoltas escravas, né, e de histórias de liberdade. Né? Eu falei da Maria Firmina dos Reis, que é uma abolicionista negra. A gente vai ter abolicionistas negros que vão lutar pelo fim da escravidão aqui no século XIX, e você também vai ter abolicionistas negros nos Estados Unidos, como o Frederick Douglass. Com certeza vocês assistiram o Homem-Aranha de Volta para Casa. Tem 2 ou 3 cenas do Peter Parker na escola que aparece um quadro do Frederick Douglass na escola do Peter Parker. Por quê? Porque ele é um nome que fica para a história dos Estados Unidos, né, com a importância de lutar contra a escravidão. Então você tem histórias de quilombos, de revoltas inúmeras por aí. Muito legal. Tem uma outra aqui, acho que para nós finalizarmos, essa é de um professor Robson. Ele perguntou assim, né? Diante do atual cenário político em nosso país, como nos organizar para combater coletivamente o negacionismo em relação ao tema escravidão no Brasil, que se amplia na nossa sociedade? Depois eu tenho mais uma, depois essa tem mais uma interessante. Mas... E o Davi, conseguiu entrar? Eu acho que ele não conseguiu. Não? Tá. É uma pergunta que a resposta ela se dá, por exemplo, agora, pela iniciativa do professor Duarte. A gente está conversando sobre esse tema aqui com os alunos. A gente tem a importância da educação para a conscientização da importância de se debater racismo, né? E a gente tem que levar o debate da escravidão para tudo que é canto, para além das universidades, das escolas. A gente tem que ocupar grade de horário, grade de televisão. Por quê? Porque a gente tem um país, vamos chamar, se a gente entender que o Brasil nasceu em 1500, né, que aí tem muitas controvérsias sobre esse tema, mas aí é um tempo para uma outra aula com o professor sobre o tema do descobrimento. Se a gente for pegar, a gente tem o quê? 520 anos de história. Desses 520 anos de história, a gente tem apenas 132 anos em que não houve escravidão no Brasil. Então, bem mais da metade do tempo da nossa história. E 132 anos significa dizer que um idoso que talvez tenha falecido em 98 ou em 99, ele possa ter sido filho de algum escravizado, ou neto de algum escravizado. Eu tenho certeza que eu devo ser tataraneto de algum escravizado, pela região que eu nasci. Né? Então, o tema da escravidão, ele está logo ali na história. Então, todas as consequências e desigualdades sociais e raciais que o Brasil tem está extremamente ligado à escravidão. Então, a gente precisa levar esse debate e mostrar que a abolição no Brasil, ela não foi um presente da princesa Isabel no dia 13 de maio. Né? Ela foi consequência de toda uma história de luta de séculos atrás, e que a princesa Isabel e o Império do Brasil, eles foram responsáveis em tornar o Brasil o último país a abolir a escravidão. O Império do Brasil, ele levou todo o século XIX práticas de manutenção e de esticamento da escravidão, e que você vai ter políticos brasileiros que vão propor uma lei de abolição para 1930. Em 1930, o Brasil já estava entrando no governo Vargas. Então, vejam só, se a gente fosse depender dos políticos que tinham grande poder no século XIX, o Brasil ainda não teria abolido a escravidão em 1888. Né? Então, isso é uma história que é muito próxima da gente. A gente precisa debater o quão foi impactante para a história do Brasil a escravidão. Né? Não só a escravidão negra, mas a indígena também, porque, por exemplo, no norte do país, se a gente for pegar Grão-Pará, o estado do Pará, ou até as terras do Cabo Norte, que é o estado do Amapá, a quantidade de indígenas sendo escravizados, ela só vai ser inferior à de africanos na virada do século XVIII para o XIX. Então, você também tem populações indígenas sendo escravizadas até o século XIX no Brasil. Né? E não à toa a gente tem esses altos índices
índices de desemprego, analfabetismo, né, problemas com moradia, né, que envolvem essas populações que estão diretamente ligadas aos séculos de escravidão. Então, a gente precisa de mais espaços como esse aqui que a gente está tendo agora, e aqui eu já deixo aqui os meus parabéns tanto ao professor Duarte como ao professor Davi por estar permitindo um espaço que a gente possa conversar sobre esses temas. Eu que agradeço a participação. Uma última para fechar, eu acho que é um tema bem polêmico, né? Nós temos, tem um livro que para alguns é referencial, que é o livro do Leandro Narlock, na qual ele constrói uma imagem do Zumbi dos Palmares como sendo um dono de escravos, né? Nós sabemos os problemas dessa pesquisa, assim por diante. Eu queria que você pudesse expor isso para os alunos, mas mostrando essa questão de que não há problema em fazer revisionismo histórico, mas desde que seja feito com qualidade, com critério, não apenas por uma questão ideológica. Eu queria que você pudesse debater essa questão. Outra excelente pergunta. E eu sempre o pessoal toca nesse assunto e eu acho ótimo tocar nesse assunto. Primeiro que eu conheci pessoalmente esse autor quando eu trabalhava na livraria. A gente tinha formações com autores e tal, né? E assim, antes de ser lançado o guia politicamente correto da história do Brasil, eu já meio que sabia o que estava por vir, né? Antes de entrar nas lojas. Então, eu meio que reflito sobre isso, já tenho que de 2009 para cá, 2010, acho que uns 10 anos que me pergunto sobre isso, né? E aí o que acontece é que a gente, quando estuda história, e o Duarte sabe bem disso, né? A gente não pode pegar uma questão de hoje e jogar lá para trás, né? Para a gente dizer que Palmares é um espaço de liberdade, a gente desenvolveu aí mais de 100 anos de historiadores produzindo os livros e que mostram, ó, muita gente fugia do açúcar e ia para Palmares. A documentação fala isso, isso, isso e aquilo. Então, para a gente falar quem foi Zumbi, qual é o território que Palmares existiu, por quanto tempo, a gente vai nas fontes. A gente não está criando histórias que a gente cria da cabeça, né? E tira da cabeça. E aí, de fato, no Brasil, há uma sociedade em que um escravizado ele pode ser dono de um outro escravizado, porque ter escravizado significa ter dinheiro, ter posses, né? Só que isso existia com mais ênfase no século XIX, e Palmares é 200 anos antes. Aí já tem a primeira questão que pega um tema que é do século XIX e joga para o século XVII. Já é um grande erro para quem estuda, né? Aí o outro grande erro é, por exemplo, Zumbi escravizava negros dentro de Palmares. Mas qual é o documento que fala que Zumbi escravizava os negros? Você tem um documento de um determinado período que fala que uma região tinha trabalhadores que trabalhavam de forma análoga à escravidão. Mas a gente viu aqui que Palmares dura mais de 100 anos. E é um território vasto. Então, você não pode pegar esse documento e aplicar para todo o território, né? Por exemplo, para eu dizer que fulano de tal e fulano de tal, hoje, na política brasileira, tem uma herança da escravidão, eu tenho documentos que provam que o seu tataravô e seu bisavô eram traficantes de escravos. Eu tenho esse documento com o nome e sobrenome, né? Mas qual o documento que prova que Zumbi tinha um navio e ia na África pegar africanos e trazer para ser escravizados? Não existe. Primeiro que o Zumbi nasceu e morreu no Brasil. Ele nunca foi para a África, né? E segundo, né, que é um tema que, em terceiro, né, que também é um tema que a gente podia passar aqui mais 3 horas. Era uma guerra. Você tinha muitos negros que eram enviados a Palmares a mando dos seus senhores para captar informações, fugir de Palmares e levar, é melhor entrar por tal região e lá a gente vai conseguir destruir. Era uma guerra. Né? Então, por estratégia militar, foram criadas hierarquias dentro de Palmares, né? Justamente porque vai ter muitos palmarinos que vão fugir de lá e vão levar informações para ter benfeitoria próxima. Mas você não tem um documento que comprove, por exemplo, que Zumbi tinha uma rota que ligava Luanda ao Recife com viagens mensais para vender africanos escravizados.
você não tem nenhum documento que comprova que Zumbi vendia e traficava africanos, né? E são pontos que eles não tocam, né? Porque não tocar nesse ponto é muito de jogar com a desinformação, é aquele ditado, você contar uma história 1000 vezes que não é verdade, ela vai se tornar uma verdade absoluta, né? Então, as histórias, a gente, quando pesquisa história, a gente não está atrás de nenhum grande herói para enaltecer, né? A gente está querendo contar e entender um pouco as sociedades do passado, né? E a gente vai conseguir entender um pouco de como é que o Brasil era no passado através de uma pesquisa séria, de rigor acadêmico, científico, né? Eu não posso ter irresponsabilidade. Por exemplo, eu queria que o Zumbi não tivesse morrido, tivesse filhos e continuasse a liderar Palmares, mas isso não existiu, então eu não posso escrever uma história dessa, né? Teve uma aluna que perguntou algo, para finalizar, se você quiser. Eles fizeram uma atividade que eles compararam a questão da resistência negra dos quilombos e as comunidades, as favelas hoje, né? Se você quiser fazer um paralelo histórico, algo do tipo aí, fica à vontade. A gente tem uma história interessante, porque, por exemplo, vamos pegar São Paulo, né? São Paulo vai ter, depois do 13 de maio de 1888, né, uma tentativa e uma execução de um plano de expulsar as populações negras do centro de São Paulo. E aí, quando eu falo centro, estou falando daquela região que é centro mesmo, que é a Sé, a República, o bairro da Liberdade. Por que Liberdade tem esse nome? Porque o Pelourinho da cidade de São Paulo ficava lá. Né? Muitos africanos foram açoitados lá no bairro da Liberdade. E aí meio que essa memória africana negra do bairro da Liberdade, ela vai sumindo. Você tem uma igreja do Rosário que vai ser construída por homens negros. E essa igreja ela vai ser demolida ali perto do São Bento. Né? Então, qual a intenção de expulsar uma igreja onde você tinha, né, adeptos negros? A ideia de expulsar. E para onde que essa população ela vai ser colocada? Para o mais distante do centro. No Rio de Janeiro, essa população vai subir os morros no início do século XX. Em São Paulo, essas populações elas vão ser colocadas às margens da cidade. E aí essa cidade que vai sendo construída na Zona Sul, na Zona Leste, ela tem ligação direta com esse projeto, né, esse projeto republicano de cidade, vamos chamar assim, mas pode chamar de outro nome. E o que é interessante? Porque no século XIX, as grandes cidades escravistas do Brasil, e as grandes são quase todas. Rio de Janeiro vai ter um quilombo próximo à cidade, que é o quilombo do Leblon. Hoje o Leblon é um outro bairro, uma outra coisa, mas ali existia um quilombo abolicionista, próximo à cidade. Você tem o quilombo do Jabaquara, em São Paulo, que é famosíssimo. Né? Tem Maria Helena Machado, acredito que deva ter sido sua professora, tem um livro sobre o tema, né? No Recife, você tem quilombos próximos a Recife. Aqui em Maceió, você tem quilombos próximos a Maceió. Por que esses quilombos no século XIX eles eram próximos às cidades? Primeiro que facilitava a fuga de um parente ou de um companheiro que estava na cidade sendo escravizado, e aí você criava redes que articulavam isso tudo, né? De assistência, de dar assistência um aos outros, proporcionando a fuga. Segundo, que na cidade a gente conseguia conquistar e ter acesso a alguns meios de subsistência de alimentos. Né? Então, os quilombos no século XIX eles eram muito próximos às cidades. Né? Então, não é à toa a gente perceber alguma comunidade distante do centro que tem uma relação anterior a alguma comunidade africana que existiu no século XIX. Eu dei aula, Duarte, na Escola Estadual Cide Augusto Geller, fica na periferia de Guarulhos, próximo à Unifesp, no bairro do Pimentas, mas o bairro da escola é o Vilani. Aquela região que é Guarulhos e Zona Leste, que está se construindo, aquela região toda era ocupada por negros expulsos do centro e também populações indígenas.
né? O Ani do Vilani vem de onde? O Guarudo de Guarulhos vem de onde? Né? Se a gente pegar os Anhangabaú, vem de onde? São vários nomes indígenas da cidade de São Paulo. Né? A gente está passando pelo Tietê e não lembra por que Tietê se chama Tietê. Né? Então, essas populações elas estão sendo expulsas do centro. Talvez uma história, assim, para fechar, bastante interessante, é o que é o Higienópolis, que é o bairro da higiene, e o que é a Barra Funda, que é do outro lado, né? Porque na Barra Funda você tinha grandes casas dos produtores de café, só que você tinha o quê? Muito samba, muito capoeira, né? Então muita gente começou a migrar para uma parte um pouco mais alta daquela região. E aí é Higienópolis, porque eles queriam uma região mais higiênica, né? E aí fica Higienópolis. Então, as cidades brasileiras, elas vão sendo construídas, né? A gente fala que o Brasil não teve um apartheid ou uma segregação como na África do Sul e nos Estados Unidos, mas a gente vai ter essa segregação sendo construída nas cidades brasileiras, nas desigualdades regionais que a gente tem. Né? Então, essa relação periferia e quilombos do passado, ela está, né, tem uma relação estreita nessa história. Muito, muito, muito legal essas colocações, muito interessante. E a gente trabalhou isso um pouquinho no começo do ano, ainda quando nós estávamos com aula ainda presencial, sobre a cidade de São Paulo e as transformações que ela foi ocorrendo, né? O tempo foi passando, a formação de alguns bairros. Tem uns documentários da Secretaria Municipal de Cultura, que é a história dos bairros da cidade de São Paulo. E eles viram, eles que estão no sétimo viram ano passado, e os sextos anos vão ver esse ano também, muitos da formação desses bairros. Esse falou da Liberdade era a Praça da Forca, quer dizer, é um bairro de resistência, de luta, né? Mas muito legal. Ô, Duarte, isso é uma coisa que eu esqueci de mencionar. Ali em frente à Galeria do Rock tem uma igreja, né? Tem uma Santa Ifigênia ali dentro. E aí, que é uma Santa Negra. E do lado você tem a estátua da Mãe Preta, de uma ama de leite, né? Que ainda é um resquício dessa presença africana lá. Importante. Quando vocês puderem sair do isolamento, a gente já dá para dar um passeio no centro da cidade com outro olhar, né? Muito, muito, verdade. Tem um grupo aqui no Facebook que eles fazem esse passeio para essas áreas de resistência no centro de São Paulo. É bem interessante, um passeio que vale a pena quando puder, quando terminar o isolamento social. Danilo, muito obrigado, não tenho como agradecer a participação sua aí, aqui com a molecada, com o pessoal que acompanhou, eu convidei outros amigos. Muito obrigado pela sua participação, e se quiser fazer algum comentário final aí, pode ficar à vontade, o tempo que você achar necessário. Não, tenho mais a agradecer de passar um pouco mais de uma hora conversando sobre esse tema, que eu gosto bastante. Parabenizar a escola, aos alunos que fizeram excelentes perguntas. Eu descobri que agora aqui eu consigo ter acesso ao chat, que eu não sabia, estou lendo os comentários. E dizer que eu estou à disposição para quando vocês quiserem, a gente volta aí a conversar. Vamos utilizar esses meios digitais que meio que a gente está sendo forçado a usar como uma coisa positiva. Né? Eu não moro mais em São Paulo, mas a gente pode participar de uma aula por aqui. Eu estou sempre à disposição quando chamarem. Muito obrigado, pessoal. Nós vamos encerrar aqui. Tchau para todo mundo aí. Valeu.